Amém. Olá, estamos aqui nesse momento, para cultuar o Senhor, e nós queremos nesse momento saudar os irmãos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Dizer para você que nós estamos convidando você que está em casa, sua família, para juntos adorarmos o Senhor nesse momento, para termos um tempo de adoração, um tempo que nós possamos abrir o nosso coração para Deus nesse momento e dizer: olha, Senhor, eu estou aqui para adorar o Teu nome, para glorificar o Teu santo nome, e eu quero ter um encontro com o Senhor nesse momento. Nós precisamos ter tempo com o Senhor, ter um momento de oração, de agradecimento, de gratidão ao Senhor. E a palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós não podemos esquecer que nós fazemos parte desse reino, e que o mais importante para nós é sempre estar conectado com Deus, com a sua vontade, com a sua palavra. E nós queremos convidar você nessa noite para orar conosco, amém? Para colocar a sua vida diante do Senhor, a sua família, a sua casa, nesse tempo tão difícil, nós precisamos buscar o Senhor. O que nós podemos fazer é buscar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, e dizer para Deus: olha, Deus, eu te amo e quero que o Senhor venha habitar comigo, tomar o teu lugar na minha vida. Vamos orar juntos nessa noite. Deus, nós glorificamos o teu santo nome e reconhecemos a soberania do Senhor, que o Senhor é Deus em todo o tempo, Deus que criou os céus e a terra, o universo, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Nós glorificamos o teu nome nessa hora, Senhor. Reconhecemos o teu poder, reconhecemos que a nossa vida está nas tuas mãos. Nós queremos te engrandecer nessa hora e te agradecer pelo que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Muito obrigado, meu Deus. Nós te exaltamos nessa noite e reconhecemos, Deus, que tu és esse Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós, que tem nos abençoado. Em nome de Jesus, enche esse lugar e abençoa cada família nesse momento, que está orando, que está clamando ao Senhor. Abençoa, Deus, cada família. Nós oramos agora, Senhor, em nome de Jesus, abençoando cada um dos teus filhos, com a bênção do Senhor, com a bênção dos céus, em nome de Jesus. Amém. Só tu és santo. Não há outro
hosanas ao nosso Rei. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvar o nome do Senhor, que Deus te abençoe nessa noite. Continue conosco, amém? Adorando o Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Para a gente é um privilégio poder estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Espero que você esteja bem na sua casa, que você possa cultuar o Senhor junto conosco, meditarmos na palavra do Senhor nesse momento, que tem sempre boas instruções e palavras de esperança para nos trazer em meio a tempos difíceis como temos vivido. E a palavra que nós vamos estar compartilhando na noite de hoje, ela se encontra em Mateus capítulo 5, e nós vamos estar lendo até o verso 12. E nós vamos perceber que essas primeiras instruções de Jesus aos seus discípulos, elas eram fundamentais para que esses discípulos pudessem compreender a profundidade e a riqueza da proposta do discipulado de Jesus. Que esses princípios que Jesus estava ensinando aos seus discípulos aqui, eles também possam ser aplicados na nossa vida, hoje, como igreja do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 5, dos versos de 1 a 12, é um texto muito conhecido pelos irmãos da igreja. Nós vamos estar meditando nessa noite sobre esse texto. Amém? Mateus capítulo 5, verso 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se próximo dele os seus discípulos, e abrindo a boca ensinava-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso 4: Bem-aventurados os que choram,
porque eles serão consolados. Verso 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, que quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Vamos orar a Deus. Deus, nós queremos te louvar nessa noite, Senhor, e desde já nós queremos te agradecer pela tua palavra, e que nessa noite, Senhor, ela possa vir de encontro ao nosso coração, ao coração da tua igreja, ao coração dos teus filhos, dos teus discípulos, porque diz aqui a tua palavra, que essas palavras são instruções para os teus discípulos, para a igreja do Senhor. E nessa noite nós queremos assentar diante da tua presença, e ouvir os teus conselhos, Senhor, e ouvir os teus ensinamentos, e colocar, Deus amado, esses ensinamentos e esses conselhos em prática nas nossas vidas, no dia a dia, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às provas, Senhor, que o mundo às vezes nos submete. Deus, fala conosco, ministra cada vida, cada coração dos nossos irmãos que estão em casa. É o que nós te pedimos e te louvamos desde já, no nome precioso e santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Deus possa abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Queridos, essa palavra Deus despertou no meu coração quando eu indagava a minha mente sobre quais instruções que Jesus priorizou quando ele se encontrou, quando ele chamou os seus discípulos. Em meio a tempos difíceis como temos vivido, quais são os princípios e valores que Jesus quer inserir dentro do nosso coração para vivermos os desafios que a vida nos proporciona? Talvez nesse momento esses discípulos ainda não tinham ainda a perspectiva e a noção do que estava por esperar, do que estava por vir sobre a vida deles. Mas diz a palavra de Deus no capítulo 4 de Mateus, que Jesus sai da provação, da sua tentação, e passa a convocar e a chamar as pessoas ao arrependimento. E então ele começa a convidar alguns para serem seus discípulos, diz a palavra de Deus. E aqui, começando o sermão, conhecido como Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que compreende a Mateus 5, 6 e 7. A Bíblia diz que sentando Jesus, chegou diante dele os seus discípulos. Essa palavra é para a igreja, é para você, é para mim que somos discípulos de Jesus. Então Jesus, nós assentamos diante da presença dele nesta noite, para ouvir os seus conselhos, para interiorizar essa palavra tão preciosa, dita pelo próprio Senhor e Salvador, que estava agora começando um discipulado, que estava agora começando a forjar a vida, a mente e o caráter de uma nova igreja. O embrião da igreja neotestamentária estava surgindo a partir desse discipulado de Jesus. Mas o que me chama a atenção no verso 12, e foi isso que o Senhor ministrou no meu coração, é que a proposta que Jesus estava trazendo e apresentando para esses homens, e a mesma que ele tem nos apresentado nessa noite, é dizer para mim e para você que aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, aquilo que ele instrui, não era algo que estava longe do conhecimento daqueles homens. Porque ele pede para aqueles homens olharem para o passado e diz: olha, todo aquele que quer viver piamente para Deus, todo aquele que deseja fazer a vontade de Deus de todo o seu coração, ele vai padecer perseguições, ele vai ser perseguido, ele vai sofrer. E aí ele diz que todos aqueles que tentaram viver piamente no passado sofreram perseguições, sofreram injúrias. Então Jesus de cara já convoca os seus discípulos e diz que a caminhada será árdua, que será difícil,
que serão dias trabalhosos, mas que vale a pena poder viver para Ele e aprender esses princípios e valores e viver esses princípios e valores do reino de Deus, que o próprio Filho de Deus estava nos ensinando. Então, quando Ele começa a dizer os seus discípulos as primeiras instruções, Ele diz: mais do que feliz ou bem-aventurados são os pobres de espírito. Então Jesus, quando começa a instruir o seu povo, a sua igreja, os seus discípulos, a primeira coisa que Ele diz, que Ele nos ensina, glória a Deus, a primeira coisa que Ele nos ensina, irmãos, é nos despir de toda a nossa autossuficiência. Quando Ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando são pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ser pobre de espírito é se desvendar ou se desfazer da nossa autossuficiência e agora colocar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa perspectiva na pessoa bendita de Jesus. É depender dele totalmente. Jesus nos convida a entendermos que nossas próprias forças, nós não podemos nada. A nossa autossuficiência não serve de nada. Nós não podemos viver mais sendo autossuficientes. Então, se temos a intenção de seguirmos Jesus, os seus princípios, seu reino, seu valor, se temos a intenção de sermos igreja de Cristo, nós temos que se desfazer da nossa autossuficiência. Nós temos que depender única e exclusivamente da graça de Deus. Ser pobre de espírito é reconhecermos que nós não somos nada e que Ele é tudo em nós. Então Jesus, ao começar, disse: olha, para começar a andar comigo, você tem que entender que agora você vai viver e depender somente de mim. Diz a palavra de Deus que Jesus, ao dizer: o Filho do Homem não tinha lugar nem para reclinar a sua cabeça, é viver totalmente na dependência de Deus, é reconhecer que não somos suficientes para administrarmos a nossa vida. Jesus estava dizendo para aqueles homens entenderem isso. Entendam que vocês agora não podem viver da suficiência de vocês, mas sim depender inteiramente da graça de Deus. Verso 4: entendam a triste condição espiritual quando nos medimos como padrão de justiça. Quando Ele diz aqui no verso 4: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Nós temos que lamentar, nós temos que chorar, porque outrora nós medíamos a justiça pelas nossas próprias justiças, e quando nós olhamos para Deus, nós somos tão imperfeitos, e a justiça plena de Deus é Cristo Jesus. Verso 4: a triste condição espiritual, quando nos medimos como padrão de justiça em relação a Deus, e lamentar pelo pecado, pela crueldade, pela perversidade que existe no mundo. Então nós vamos lamentar, nós vamos olhar para um mundo que vive em pecado e nos entristecermos por isso, porque Deus se entristece, porque Deus lamenta e chora a condição do homem que vive sem Ele, que vive dominado pelo pecado. Se temos a intenção de vivermos as verdades do reino de Deus, nós temos que lamentar pela condição que o mundo vive. Versículo 5: Jesus nos instrui: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. São os que se humilham a Deus, que encontram nele o refúgio, que consagram todo o seu ser a Ele e se destinando na terra a sua vida. Eles estão preocupados com as coisas do reino de Deus. Está vendo? Se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós vamos estar preocupados em fazer a vontade de Deus. Jesus nos ensina a vivermos aqui na terra e sermos agentes de reconciliação. Bem-aventurados os mansos, porque deles herdarão a terra. Verso 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ah, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 6: é desejar que a justiça de Deus prevaleça e não a nossa, e nesse processo nos deixar ser transformados e agirmos de acordo com Deus. A justiça de Deus é Cristo Jesus.
Você foi justificado por Ele, e não pelos seus próprios méritos. Deus, Ele quer que nós sejamos justos, mas segundo os seus padrões, segundo ao desejo do coração do próprio Deus, que é Cristo Jesus, a nossa justiça plena. E nós devemos desejar que este mundo seja mais justo, que haja mais justiça no nosso meio, mas que esse reino, esse princípio de justiça, ele venha a ser primeiro em nossas vidas, primeiro em nós que somos discípulos de Jesus. E então nós vamos ter um parâmetro de justiça, que é Cristo Jesus em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus no versículo 4: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ser misericordioso, irmãos, é se colocar no lugar do outro, é se importar de uma maneira tal com o outro, se colocar como se você estivesse vendo a visão que o outro tem. Foi o que Deus fez por cada um de nós. Ele teve misericórdia de nós, e Ele colocou Jesus no nosso lugar. E Jesus veio a esse mundo, e Ele estendeu as suas mãos a cada um de nós, e Ele passou, diz a palavra de Deus, que Jesus foi homem de dores, experimentado na vida, e então Ele pode nos socorrer. Devemos ser misericordiosos, nos colocarmos no lugar do outro, perdoarmos completamente, assim como nos fomos perdoados, então alcançaremos misericórdia. Temos que ser misericordiosos, temos que perdoar de todo o coração. Disse Jesus nas suas instruções para os seus discípulos. Que desafio podemos viver essas verdades ainda nos dias de hoje, com um mundo tão individualista, com um mundo tão cheio de engano, de mentira, de trapaça. Mas Jesus tem nos convidado a vivermos esses princípios e valores. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 8, diz a palavra de Deus: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Seja limpo de coração, tenham integridade, uma consciência limpa, que não haja nada que possa ser acusado, que não tenham um coração com dupla intenção, com Deus e com os homens. Nós devemos viver e temos uma consciência limpa, pura, diante do Senhor. O inimigo já não pode mais nos acusar, porque nós deixamos os nossos pecados, as nossas más intenções na cruz de Cristo. Nós vivemos inteiramente, nós não fazemos as coisas para Deus e nem para as pessoas com segundas intenções, com duplas intenções. Ser limpo de coração é ter integridade. O significado da palavra integridade, a origem dela é sem emenda, é ter um caráter que não tem emenda, mas ser verdadeiro por inteiro, diante de Deus e diante das pessoas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão ao Senhor. Para cada mandamento, podemos dizer assim, ou ordenança, Deus nos dá uma promessa. Feliz é aquele que obedece, mais do que feliz são aqueles que vivem por esses princípios, valores do reino de Deus. Diz a palavra de Deus no verso 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são aqueles que promovem a paz. Deus, em Cristo Jesus, nos reconciliou com Ele. E hoje nós temos paz com Deus mediante o sacrifício de Cristo. Se eu e você que somos discípulos, que entendemos que fomos comprados, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, hoje nós temos a incumbência. Deus nos concedeu a graça de sermos reconciliadores do mundo com Deus. Nós somos aqueles que vão trazer paz entre o homem e Deus. Nós vamos apresentar a Cristo Jesus, que é a paz de Deus para todo homem. Que sejamos agentes de reconciliação. Os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus e agora se tornam agentes de reconciliação entre os homens e Deus. Tem paz com Deus mediante Cristo Jesus. Você é discípulo de Jesus?
então você é um agente de reconciliação. Jesus estava instruindo a sua igreja, e esses princípios e valores são para serem vividos ainda nos dias de hoje. Por isso que eu e você, sem exceção, como igreja do Senhor, nós fomos convocados a sermos reconciliadores dos homens com o Senhor. E essa responsabilidade é minha e sua. Mas segue o texto, do verso 10 até o verso 12, Jesus diz que aqueles que querem viver piamente para Deus padecerão perseguição, injúrias e difamação. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus apresenta uma realidade para todo aquele que deseja viver piamente os princípios e mandamentos bíblicos. Por que seremos perseguidos? Por que seremos injuriados? Por que seremos caluniados? Talvez você, como igreja, fique se perguntando: por que, Senhor, vivemos em um mundo tão contra as verdades bíblicas? Primeiro, porque você acredita, vive e prega a palavra de Deus e o reino de Deus, a justiça de Deus. Segundo, porque você é um discípulo de Jesus. E todos aqueles que querem viver piamente para Deus padecerão perseguições. E Jesus termina no verso 12 dizendo isso. Ele diz para nós nos alegrarmos com isso e nos exultarmos, porque a nossa recompensa, ela não é aqui nessa terra, mas é uma recompensa eterna em Deus. Diz a palavra de Deus: exultai-vos, verso 12, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então nós temos que entender, dentro desse contexto bíblico, Jesus estava dizendo para aqueles homens: olhem para os profetas do Velho Testamento, olhem para a história, percebam que todos aqueles que desejaram viver piamente para mim, para Deus, viver esses princípios, esses valores, eles padeceram perseguições. Muitos foram mortos, cerrados ao meio, decapitados. Talvez Jesus estava agora recentemente falando de João. Diz o texto de Mateus capítulo 4 que João acabara de ser preso. Olhem para o exemplo de João Batista. Jesus talvez esteja mostrando para aqueles homens que estava acontecendo algo tão marcante naquela nação, e um exemplo tão vivo. E ele tem nos convidado ainda nos dias de hoje. Tem sido difícil viver esses princípios e valores do reino de Deus no século 21, na igreja de 2020. Jesus tem nos convidado. Olhe para a história, perceba que todos aqueles que quiseram viver para Deus verdadeiramente padeceram perseguições, verdadeiramente foram injuriados, caluniados, mortos, foram presos. E hoje nós podemos olhar para a história da igreja, um número vasto de irmãos e irmãs que entregaram suas vidas por amor ao Evangelho de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, porque vamos ser perseguidos, primeiro por causa da justiça, segundo porque somos discípulos. O mundo é inimigo e o inimigo que rege esse sistema mundano, ele é totalmente contrário a esses princípios e valores eternos de Deus. Jesus estava dizendo: olhem para a história, olhem para os profetas. E hoje Ele tem nos convocado a olharmos para a palavra de Deus e a olharmos para exemplos desses homens que outrora estavam sentados, sendo instruídos por Jesus e aprendendo esses princípios e valores. Eles estavam interiorizando todas essas verdades bíblicas, e mediante a fé e a presença do Espírito Santo na vida deles, eles enfrentaram situações adversas, foram presos, mortos à espada, decapitados, mas não negaram a sua fé. Às vezes nós passamos por situações difíceis e nos esquecemos que nesse mundo teremos mesmo tribulações. Mas quando olhamos para a história e nós vemos o exemplo desses homens e mulheres, Jesus estava dizendo para mim e para você: a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança.
Eu não estou dizendo isso para que vocês possam desanimar, não. Muito pelo contrário, é para que vocês possam ter uma esperança eterna, certos de que a recompensa de vocês não está aqui neste mundo, mas ela está na glória. Aleluia! E quando olhamos para a história da igreja, nós vimos que Pedro, que Tiago, que os discípulos que outrora estavam aos pés de Jesus Cristo, agora foram homens que romperam em fé, que levaram o Evangelho a outro nível, a outros lugares, e que entregaram as suas vidas, mas não negaram a sua fé. Esse é um exemplo para mim e para você. Que o teu coração se encha de esperança ao olhar para a vida desses homens, que a palavra de Deus nos instrui. Nós vamos olhar para a história da igreja. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João Batista foi decapitado. Mas esses homens estavam com uma esperança no porvir. E quando Jesus pede para olharmos para a palavra de Deus, para os profetas do passado, para o exemplo da igreja, ele estava produzindo uma palavra de esperança no meu e no seu coração. Vamos ler um texto da palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, e você vai perceber os exemplos que Deus deixou em sua palavra. No verso 13, diz assim: todos aqueles que morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquelas aonde havia saído, teriam a oportunidade de tornar. Diz mais a palavra de Deus. Agora no mesmo capítulo 11, no verso 36. E outros experimentaram os escárnios, os açoites e as cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, e montes pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho de fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sejam, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É um desafio podermos ser mais do que felizes em meio a um mundo e um sistema que é regido pelo inimigo. É possível vivermos ainda essas verdades bíblicas nos dias de hoje? É possível, irmãos, porque os nossos olhos estão fitos em Deus e na eternidade. É princípios e valores que Jesus estava instruindo e está nos instruindo a olharmos para Ele com os olhos da fé e sermos mais do que vencedores e sermos mais do que felizes, porque Jesus ele transforma a nossa vida a partir de dentro para fora. E muito embora o mundo, as circunstâncias, as lutas, as dificuldades continuam a mesma, a Bíblia diz que nós temos a paz que excede todo entendimento. Ela inundará o nosso coração quando começamos a interiorizar essas verdades bíblicas no nosso coração. Jesus começa a instruir a sua igreja com essas verdades bíblicas. Bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados são os pacificadores, são os misericordiosos. Que desafio é poder viver essas verdades ainda nos dias de hoje. Que desafio é podermos aplicar isso lá fora nos nossos relacionamentos e deixar que Deus ministre as nossas vidas. Que o Senhor possa encher de graça e de bênção a sua casa, a sua família.
em que você possa meditar na palavra de Deus e que as instruções do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possam nos dar coragem, fé e esperança. Em nome de Jesus, vamos orar? Deus, nós queremos Te louvar pela Tua palavra, Jesus. Nós sabemos, Senhor, que as riquezas desse texto, elas são infinitas e insondáveis. Mas foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração, Senhor. O Senhor nos ensina a olharmos para o passado e colocar os nossos olhos para o futuro, de um futuro de esperança, porque esses homens que padeceram, eles não se desesperançaram, mas a fé que eles tinham em Deus os deu condições de olhar para o futuro, e mesmo que não vissem, diz a Tua palavra, eles tomaram posse, abraçaram, Senhor, a sua herança. Nós temos promessas de vida eterna, nós temos promessas de que Tu estarias conosco todos os dias, diz a Tua palavra em Mateus capítulo 28, e é essas promessas que têm sido, Senhor, aquilo que tem nos sustentado em tempos difíceis, em tempos de lutas, em tempos, Senhor, em que os nossos templos estão de portas fechadas, em tempos que as enfermidades têm assolado a nossa nação, as dificuldades têm batido em muitos lares, Senhor, em muitos relacionamentos, mas quando olhamos para a Tua palavra, ó Deus, as nossas vidas se enchem de esperança, e nós podemos confiar em Ti, em um Deus que tem cuidado do Teu povo, da Tua igreja. Ah, Deus, como é bom poder olhar para Ti. Nós Te agradecemos, Senhor, por cada família, por cada vida, Senhor, que tem nos acompanhado neste momento na internet. E oramos para que a graça, a bênção, a misericórdia e o amor do Senhor alcance cada coração, no nome precioso e santo de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos dizer para você que o nosso pastor está aqui de terça a sábado, aguardando a sua visita. Caso você queira um aconselhamento pastoral, oração, você pode agendar o seu horário e vir aqui com o nosso pastor. E para a semana agora, quarta-feira, nós já estamos com nossos cultos presenciais. Você que não é do grupo de risco e quer vir aqui cultuar o Senhor, na casa do Senhor conosco, você está convocado e convidado. Venha orar conosco, vamos nos unir. Mais do que nunca precisamos orar e falar com o nosso Deus, para que intervenha, para que traga bênçãos e cura para a nossa nação, e que o Senhor possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Boa noite, paz. Oremos, graças a Deus, pelos louvores, pela mensagem, e queremos que o Senhor abençoe a sua semana, guarde você e cuide da sua vida. Oremos em nome de Jesus. Querido Deus, queremos Te agradecer por essa noite, queremos agradecer pelos louvores aqui entoados, queremos Te louvar, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que estão ouvindo a Tua palavra, estão assistindo os cultos, Senhor. Chegue na sua casa, olhe para as suas vidas, Senhor, cuidando, curando, levantando, Senhor, do leito de enfermidade, ó Deus, protegendo do mal, fazendo os Teus filhos prosperar, Senhor, a sua vida espiritual, a sua vida material, fazendo os Teus filhos, Senhor, se voltarem para Ti e buscar a Tua presença, Senhor. Nós oramos e abençoamos esta semana, que seja, Senhor, conforme a Tua vontade, guardados no Teu amor. Guarda os Teus filhos ao entrar, ao sair, supre as necessidades, vence, Senhor, todo o mal. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos a Tua bênção e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.